Por que a academia fica nessa caixinha? Por que ela não consegue sair para falar com o povo? O Sereste e os sindicatos, aí entra o ego de cada um desses elementos, né? Não, mas no Sereste lá, ninguém, o pessoal... Por exemplo, nós temos uma briga política. A presença da academia pode tirar esse ranço. Ela pode muito ajudar nesse ranço que existe entre essas duas, esses conceitos de equidistância. Então, acho que é importante a academia nesse ponto. Esse fórum faz essa entrada, sabe? É isso que eu ia te falar. É exatamente isso. Então, assim, se a gente pensa que no início, os primeiros encontros, nós tínhamos justamente essa fala do Gervásio, que a gente não consegue, que a gente vai, e isso não necessariamente, gente, é culpa, né? A gente não está culpando ninguém, mas há uma falta de informação, uma falha na comunicação, há vários outros fatores que fazem com que cada um esteja na sua caixinha. E aí, quando nós fizemos o levantamento, um ano depois do fórum existir, o ponto forte do fórum é justamente a aproximação de todos. Então, se antes, nos primeiros encontros do fórum, a dificuldade era que todos estivessem no mesmo lugar, o fórum proporcionou uma aproximação. Além disso, ele traz como um dos pilares o conhecimento. Porque, como o Emerson trouxe pra gente, é uma troca. E é um conhecimento que não, a gente pontuando ali, não é um conhecimento de cadeira, de formal, de vocês aí, a gente aqui. É um conhecimento construído. E aí, além disso, a gente teve outros pontos, como a participação dos trabalhadores, a comunicação, o diálogo aberto entre todos, respeito à pluralidade e à diversidade. Não tem um dono, não tem isso está certo, isso está errado. Não é uma arena de debate, mas não é uma arena de briga. É uma arena que todos colocam o seu ponto de vista e que a gente constrói e reconstrói o tempo todo. A Ana colocou, ela fez um comentário que talvez fosse mais fácil quando você tem a representação, né, das categorias, sindicatos, academia, né, instituições. É quando você abre espaços onde o trabalhador ele pode se colocar, né, aí a gente pensa no comentário que ela fez. Não seria mais fácil? Não, pode ser mais difícil. Pode ser mais difícil. Porque cada um traz uma experiência, cada um traz uma queixa, cada um traz um problema diferente, né? E aí como a gente vai construir a nossa pauta de ações, de possíveis discussões e ações. Mas pode ser mais difícil, pode ser, né? Talvez até seja mais difícil, mas passa a ter muito mais significado e sentido do nosso trabalho, do nosso pleito, da nossa luta, porque a gente passa a saber pelo que nós estamos lutando, né? De onde vieram essas reivindicações. E uma das questões que a gente pensa a comunidade ampliada de pares é que você tem um facilitador. A coordenação é isso, ela facilita o diálogo. Se tem alguém monopolizando, a gente vai reverter esse monopólio para que todos possam trazer seu ponto de vista. E como todos estão empenhados em uma luta comum, que é a saúde do trabalhador, há uma compreensão de que esse momento talvez não seja para essa discussão, mas para outra. E aí a gente vai, não é um cabo de guerra, mas é uma união de forças. E aí, por isso, com mais pessoas de várias áreas, mais conhecimento também para as soluções. Outros pontos de vista, outra forma de ver as questões. Desafiador, né? Muito. Assim, o Sereste, ele teve algum momento aqui? Sim. Eles nesse assunto? Sim, em todos os encontros a gente tem algum representante do Sereste. Nós tivemos 17, nós
Já tivemos 17 instâncias de serviços em saúde do trabalhador participando. E em quase todos os encontros nós temos, bom, que eu me lembre, todos nós tivemos algum representante do Sereste. E Serestes parceiros mesmos, que fazem parte efetivamente do fórum. Sereste de Caxias, de Minas, do Rio até, a gente já teve algumas ações em conjunto. Então acho que Goiânia, várias instâncias. Então a gente consegue, por isso que foi trazido como força a aproximação entre os interessados, que são exatamente esses 3 pilares que a gente vem trabalhando e que são imprescindíveis para o fórum. Se a gente fala que a gente está buscando o diálogo entre todos os entes vinculados, relacionados à questão da saúde, a gente não pode trabalhar sem os Serestes. Eles são nossos parceiros, assim como os trabalhadores são imprescindíveis, e assim como a academia. A nossa proposta é que todos estejam juntos conversando, para minimizar essa fala que o Gervásio trouxe pra gente, de cada um no seu quadrado. E aí, quando a gente perguntou aos entrevistados quais eram as oportunidades que o fórum poderia trazer, ou que o fórum trazia, quais eram as oportunidades vistas por cada um? Isso me saltou um pouco os olhos, porque cada entrevistado viu uma oportunidade ou mais. Ou seja, se a gente perguntasse, como a gente perguntou a força, a gente teve ali 9 respostas. Foram 9 entrevistados, 9 respostas, não foi? E que alguns repetiram a mesma resposta. Então, alguns acharam que, como força maior, era aproximação. Mas quando a gente perguntou em oportunidade, cada um viu uma coisa diferente, algo que poderia... várias oportunidades que decorrem do fórum. Que pode ser autonomia, que pode ser encontrar soluções, atingir outras instituições federais, possibilidade de articulação, diálogo, participação dos Serestes, mudança de convicções, ampliação de consciência na saúde do trabalhador, a formação, o olhar para o que foi dito, ou seja, quando a gente faz um estudo sobre algo que está acontecendo, a gente pode olhar para trás e ver onde a gente errou, onde a gente pode melhorar e de tudo isso que a gente construiu, o que pode ser transformado. Ou se está legal do jeito que está também, né? E a sabedoria, porque a gente constrói juntos, é coletivo. Há uma ação no Sereste do Distrito Federal, essa ação, o sindicato vai estar lá, a academia vai estar lá. E aí é construído junto, todos juntos, esse momento. E aí isso faz com que haja uma transformação na ação. Além disso, nós perguntamos qual era a fraqueza do fórum. O que cada um avaliava como fraqueza. O que trouxe também pra gente 11 respostas diferentes. Sendo que 4 acharam que era um dificultador, uma fraqueza do fórum, a assiduidade. Mas aí, a gente vai pensar o seguinte: o fórum, ele não tem uma obrigatoriedade de participação. Ele é aberto. Então a gente já fica num contraponto dessa fraqueza. Além disso, a gente teve a resistência. A resistência ali foi colocada como resistência das instâncias, dos sindicatos em participar, dos Serestes em participar, das academias em participar. Mas se a gente olha os números, nós tivemos 32 sindicatos participando, 17 Serestes participando. É tão pouco assim? Como é que a gente trabalha isso? Claro que poderia ser maior? Poderia, mas a gente já não começa a ter uma articulação diferenciada? E 11 mil sindicatos no Brasil. Mas a gente está falando de uma questão Rio, de uma questão que está começando. Então, a gente consegue ter uma flexibilidade até da participação, mas também uma flexibilidade das ações.
E, para além disso, a gente teve os encontros espaçados, porque o encontro é uma vez ao mês. Mas vamos pensar, a nossa agenda diária, como é que é? Vamos pensar que se a gente tivesse encontro do fórum, se a gente já falou aqui que a assiduidade foi a maior fraqueza, se a gente tivesse mais encontros do fórum, como é que seria a assiduidade? Eu acho que proporcional não. E aí, o aumento da demanda também foi pensado como uma questão que poderia enfraquecer o fórum. Por quê? Como a gente pontuou, o fórum ele vai para além das paredes. Então nós já tivemos audiências públicas, nós já tivemos seminários, nós já tivemos tantas atividades, cursos. Tivemos tantas atividades que, claro, aumenta a demanda, mas configura-se também de uma outra forma. O curso intersindical, ele nasceu do fórum? Não. A primeira edição do curso intersindical, ela não nasce do fórum, mas as outras começam a participar a partir do fórum. Então, eles, de uma certa forma, se entrelaçam. E essa ausência de outras instâncias de saúde do trabalhador, quais são essas que eles sentiram ausentes? Então, de uma certa forma, eles colocaram aqui a ausência de outras instâncias. As duas pessoas que colocaram, falaram mais basicamente da coordenação geral. Mas a coordenação geral participa. Então não há uma... Sim. Então não há uma relação assim tão... Claro, participa, mas não da forma que a gente talvez gostaria. Talvez seja essa o nó, e né? tem outras instâncias que fogem da saúde, do Ministério da Saúde, da área da saúde, que representa o Estado? Já houve alguma tentativa de aproximação com o Ministério Público, Procuradoria, Ministério do Trabalho? Sim. Além de, assim, a gente já teve alguns momentos juntos, em audiência pública, mas esse contato provocado pela coordenação, efetivamente, não de uma forma formal, né? Mas já houve. Mas não é uma questão que a gente assim tenha talvez batalhado tanto para que isso acontecesse. E sente falta disso? Olha, a priori eu acho que assim a falta maior são os trabalhadores e essas duas instâncias que estão trabalhando juntas. Até porque assim, como o fórum ele vai para fora dessas instâncias, então a gente, quando precisa de buscar parcerias, a gente trabalha juntos. Como teve audiência pública, então a gente vai para essas instâncias. Tem a Fundacentro, a gente vai com essas instâncias. Então a gente busca de uma certa forma, mas não necessariamente elas estão dentro do fórum. A Fundacentro está dentro do fórum, mas nem todas as outras instâncias estão. Mas isso porque falta um movimento de que parte para buscar, ou não se vê uma necessidade? Talvez até exista uma necessidade, mas que não seja revelada. Porque como há uma discussão maior, que sempre foi pontuada, que as instâncias mais próximas da saúde do trabalhador, que são os CERES do dia a dia, as instâncias do dia a dia, CERES, então seria essa aproximação com os CERES, com a academia, de uma forma mais unificada. Claro que as outras, por isso que a gente colocou como pilar esses três. Se as outras instâncias participarem, é bom, mas não é imprescindível. A gente continua caminhando da mesma forma. Estudos de trabalho, né, se movimentam por demandas. Por demandas. As demandas dos trabalhadores, dos colegas representantes dos sindicatos, eles trazem para o fórum. Então isso é trabalhado dentro de um determinado GT. Tá? Dentro desse GT, estuda-se esse caso e cria-se estratégias. Isso. Né, estratégias de intervenção, de transformação dessa realidade. E uma dessas, dependendo do caso, claro, uma estratégia pode ser acionar o Ministério Público. Então, mas, não necessariamente essas instituições elas deveriam estar aqui em cada reunião do fórum, mas elas são observadas, elas são totalmente reconhecidas a partir de uma estratégia de trabalho para uma possível intervenção. Os conselhos municipais, que são peça-chave, que é eles quem aprovam os planos municipais de saúde, eles participam, avisa que é quem está também, todo esse pessoal estão inserido nesse contexto?
Também, como a gente pontuou ali, uma das questões, a gente tem os conselhos e as CISTs, né? Tem participantes dessas duas instâncias. Entretanto, eles não têm a mesma representatividade quanto as outras instâncias. O nosso foco maior, claro que é importante ter representante das CISTs, é importante ter representante do Ministério, é importante ter representante dos conselhos, é importante, mas é imprescindível a participação do trabalhador. Por quê? A partir da fala do trabalhador é que a gente pode trabalhar todas as outras questões. O trabalhador é que sabe onde dói. Sim. Então, potencializando essas instâncias da base, academia, os serestes e os sindicatos, trazendo para um diálogo próximo, a gente possibilita também essas outras mudanças. Como, por exemplo, tinha sindicatos que não sabia sequer o que era CIST. E a partir do encontro, entendeu que a CIST hoje já faz parte da CIST. Então, a possibilidade de um diálogo mais próximo através justamente dessa organização que é o fórum. Nem todas as questões, como a gente viu ali, o campo da saúde do trabalhador, ele é complexo. E traz muita incerteza. O que a gente vai buscar? É uma resposta de uma forma que tem uma certa qualidade para resolver. Como é que a gente vai proporcionar ao trabalhador que ele participe da CIST se ele não sabe o que é CIST? Então a gente proporciona através da formação, da informação, do conhecimento, trazendo essas instâncias, a gente faz os convites. Mas o fórum ele é aberto. Então, por isso há também essa flutuação nas suas presenças, nas suas participações. Bem? E o que poderia ameaçar o fórum? Ameaçar a sua existência, a sua permanência? Nós perguntamos, e o que foi, dentro de toda essa experiência vivenciada no fórum, o que foi pontuado como mais forte, ou melhor, o que mais se sobressai por ameaçar a permanência do fórum foi justamente não observar. Não foi observado nada que ameaçasse o fórum. Por quê? O fórum, a gente falou que ele é uma comunidade ampliada de pares. O que faz com que as pessoas venham ao fórum, o que faz com que você venha ao fórum, Amadeu? Possibilidade de debate, de conhecimento, de mudar o mundo. Porque nesse debate aqui a gente pode mudar e enfrentar isso aí. As relações que você estabeleceu dentro do fórum faz com que você venha ao fórum? Os vínculos? Sem dúvida. Eu estou criando, cara. Então as pessoas vêm ao fórum por uma luta, por algo maior, que é a saúde do trabalhador. Mas elas vêm também porque elas estabeleceram vínculos, porque elas buscam uma nova forma de resolver as questões e porque todos os que estão no fórum têm um objetivo comum, se veem como pares. Por isso, eles avaliam que não haveria algo que ameaçasse o fórum, a sua permanência. Porque estar no fórum é se alimentar e retroalimentar a luta. Não é isso? Você lembra lá em Goiânia, quando entrou um grupo de poder sindical, logo no primeiro papo da formatação, e quiseram hierarquizar, fazer uma cópula, lembra disso? Uhum. Isso é um perigo. É a questão do... ali tem uma possibilidade de poder. Mas o fórum que se estabeleceu, Amadeu, o fórum que se estabeleceu, o fórum que se instalou aqui no Rio, como é que ele foi convencionado? Todo mundo se vendo No patamar. pares. E aí, por isso, você minimiza essas relações de poder. E por isso você tem também uma coordenação que age como um facilitador. Então não há um domínio de um lado ou um domínio de outro. A gente tem uma conjunção diferenciada. E aí, uma outra questão, dois outros pontos que foram apontados de forma mais forte foram
que o fórum ele tem muitos desafios e isso pode ameaçar a sua permanência, e se houver falta de animação da coordenação. Por que foi pensado isso? Ora, todos os encontros, vocês ontem receberam um e-mail informando, né, da aula de hoje e tal, papapá. O fórum também é assim, a gente tem uma movimentação de chamar as pessoas, de fazer com que essas pessoas se sintam verdadeiramente pertencentes. Um chama o outro, que convida para o outro, seminários, atividades, e aí isso, de uma certa forma, foi visto que, se não houver isso, talvez haja um certo desânimo e uma ameaça para que o fórum permaneça. E muitos desafios, porque efetivamente são muitos. São muitos os sindicatos, são muitas as políticas, são muitas as trocas, a nossa realidade muda a todos os instantes. Então isso pode, segundo os entrevistados, enfraquecer, ou melhor, ameaçar a estrutura do fórum. No entanto, um entrevistado disse o seguinte: eu acho que não tem nada que ameace o fórum, porque as pessoas que frequentam o fórum, pelo que eu vejo, são pessoas comprometidas. Por isso não consigo ver nenhum tipo de ameaça. Acho que nem a conjuntura atual consegue fazer isso, porque se estabeleceram vínculos, laços, pertencimentos, relações de pertencimento. Ainda que a gente não avise, as pessoas vêm, elas convidam outras. Elas pensam outras atividades e nos chamam, convidam uns aos outros. Então isso já foi o próprio fórum em si, pela sua conjuntura, pela sua organização, não precisa de uma coordenação para que ele viva. Ele tem vida própria. Então, por isso, os participantes observaram que não há ou não observam uma ameaça para o fórum. Mas a coordenação precisa, né? Precisa de uma coordenação. A zona tem que estar... Mas não necessariamente tem que ser sempre a mesma coordenação ou ser a única coordenação. Sim. Precisa ter uma articulação, alguém que articule para que isso fique amarrado. E aí o que acontece? O fórum, por ele tomar essa configuração, ele hoje tem uma implementação do fórum já na Paraíba, em João Pessoa. Além disso, tem uma negociação em Brasília para se instalar, né? Goiânia também. Mas pensando nessa proposta de que, em Minas também, né? Que já estamos aí na negociação. Mas pensando nessa proposta, quem são as partes que não podem faltar no Fórum Intersindical? Quem são as partes imprescindíveis para o Fórum Intersindical acontecer? Trabalhadores. São 3 pilares. Vamos lá. Quem são os 3? Ó, nós temos 3 pilares. Isso aí. Tá legal. Olha como combina. Nós temos 3 pilares que são imprescindíveis. E nós temos 3 pilares que compõem essa comunidade. Os 3 pilares imprescindíveis são sindicatos, representação dos trabalhadores, academia e os serviços. Eles 3 juntos vão analisar 3 pontos: as incertezas, as complexidades, para buscar resoluções de qualidade. A partir de todas essas discussões que o fórum já teve, nós tivemos audiências públicas, nós já tivemos seminários, nós já tivemos cursos, nós tivemos atividades fora do fórum, nos sindicatos de metalúrgicos, no Sindicama, nos sindicatos do comerciário, ações conjuntas, ações de vigilância em saúde do trabalhador conjuntas, curso básico de vigilância em saúde do trabalhador, tudo isso proporcionado a partir do Fórum Intersindical. E aí uma fala que eu achei que caiu como uma luva na minha reta final de preparação, ou melhor, de conclusão do meu trabalho. Luizinho do Sindicato de Metalúrgicos. O que é que a gente vai fazer com isso? A gente tem um fórum, a gente tem tudo isso. E o que é que a gente vai fazer com isso?
A gente visualizou, ou melhor, foi dito pelos entrevistados que não há nada que ameace o fórum. Mas, ao mesmo tempo, a luta é grande, a luta é diversa, a luta é complexa. O que a gente faz com isso? Claro que eu vou deixar isso para a reflexão de todos. E antes de terminar, como a gente falou, nós temos vários canais de comunicação. Tem o boletim do Fórum Intersindical, que ele é virtual. Ele está na internet, dentro do blog Multiplicadores de Visat, que foi falado mais cedo. Aqui no blog Multiplicadores de Visat, nós temos todas as informações sobre todas as atividades que nós participamos e que envolvem, de uma certa forma, uma está ligada à outra. Então, o Fórum Intersindical está aqui, o curso intersindical está aqui. Então, os vídeos estão lá. A gente tem a programação dos cursos intersindicais, do curso intersindical, o acesso às aulas do curso intersindical. Todas as aulas estão aqui, com as fotinhas de vocês, tá vendo? E aqui na parte do Fórum Intersindical, nós temos a composição da coordenação e falando um pouco a história do próprio fórum. Além disso, nós temos todos os boletins. Lembra aqueles boletins que eu falei para vocês no início do nosso encontro? Nós já estamos no boletim, vamos entrar agora no boletim 22. E aí, a gente tem o boletim 0, que conta a história do Fórum Intersindical, como ele nasceu, por que existiu o Fórum Intersindical. Está tudo aqui nessa proposta do boletim. Além disso, nós temos, deixa eu pegar essa configuração do boletim. Nós temos o editorial, o artigo, com alguém da saúde do trabalhador. Tem um artigo que fale sobre algum tema relacionado à saúde do trabalhador. E aí nós temos o perfil intersindical, a história de algum sindicalista, de alguém que está na luta na saúde do trabalhador. E aqui, como eu falei, os trabalhadores anônimos. E no finalzinho do boletim nós temos os informes. Então, os informes das nossas atividades, das atividades do Conselho, da CIST, de outros fóruns, o Fórum de Saúde. Então, todas essas atividades estão nos nossos boletins. Além disso, nós temos aqui as fotos de todas as reuniões. É importante mostrar o rostinho de quem participa do fórum. E tá todo mundo aí, ó. Aí a gente descreve qual foi a reunião, quem foi a pessoa que ministrou a oficina. Lembra aquela oficina que eu falei? E os créditos do Marcel, claro que não pode faltar. E também nós temos aqui todo o material das oficinas temáticas. Então, se vocês quiserem visualizar a oficina que falou sobre agrotóxico, tem todo o material aqui disponível na internet, tá? Tem a data, quem ministrou e qual é o debate, tá bom? Todo o nosso material é disponível, porque se a gente fala de conhecimento, de troca de conhecimento, a gente precisa disponibilizar para o mundo, não pode ficar preso conosco, né? Aqui, ó, Oficina de Agrotóxico, Veneno do Poder com E-Poder, de Luiz Carlos Meirelles, tá? Todo o material disponível na internet. As nossas agendas, quando vão ser as reuniões, os nossos encontros e falando sobre o curso intersindical. Então, nós temos um canal de comunicação que vai para além das nossas comunicações eventuais, né? Por telefone, por e-mail, por WhatsApp. O próprio grupo criou. Então, não precisou da coordenação para criar. Então, para a gente visualizar que o fórum ele tem uma vida que independe de uma coordenação. Que ele acontece de uma certa forma para além das suas estruturas, das suas paredes. E a gente vai trabalhando juntos. Dentro dessa temática, o que busca, o que sai? Do que a gente discutiu aqui, o que é importante a gente saber mais? Ou do que é importante a gente discutir para o dia de hoje. E aí a gente vai
trabalhando em cima das demandas que são comuns, a gente vai discutindo. Esse é o Fórum Intersindical. Ele acontece por causa dos trabalhadores, para os trabalhadores e com os trabalhadores. Os trabalhadores dos Serestes, os trabalhadores dos sindicatos, a academia. Ele é uma instância que é para além das estruturas. Então, não existe uma estrutura física hoje que ele está, mas que ele não é dessa estrutura, ele não é da Fiocruz, ele é de todos. E ele é vivo. Ele participa de várias atividades, ele promove atividades, ele provoca atividades. A gente participa de audiências públicas, participa de cursos, participa de seminários, a gente participa de conversas, de diálogos. E isso que é o fórum, é permitir que cada um de nós, a cada encontro, se transforme. A cada encontro pense de uma forma diferente. Teve um editorial que me chamou muita atenção, do boletim. E acredito que tenha incomodado também muitas pessoas. Quando caiu o avião da Chapecoense, todo mundo pensou nos jogadores. Mas não pensaram nos jogadores como trabalhadores. E isso me inquietou muito quando a gente começou a trabalhar o boletim. Porque eles são jogadores, ganham fortunas, mas são trabalhadores. Foi um acidente de trabalho. E isso é invisibilizado pela mídia, isso é invisibilizado pela própria sociedade. Então, de uma certa forma, permite com que a gente pare e reflita. Opa, eles são trabalhadores. E os outros trabalhadores, né? Controlador de voo, jornalista, e todo um universo que estava ali, que se foi um acidente de trabalho. Um acidente que foi uma economia. Mas que isso é do mundo do trabalho. É diferente essa relação? Não. Vocês lembram que a Dani trouxe mais cedo. Quantos segundos morre um trabalhador? É ou não é complexa essa luta? Então, gente, vocês têm alguma dúvida em relação ao Fórum Intersindical? E o que acontece também é que a gente tem essa lista de presença, a gente de tempos em tempo encaminha essa lista de presença para todos os participantes. Para quê? Ora, se eu sei que o Gervásio é do sindicato lá de São Paulo e eu vou fazer alguma atividade em São Paulo, eu vou contactar o Gervásio. Ou você é de Caxias, meu sindicato... O sindicato que representa é aqui do Rio, mas tem uma ligação com alguém de Caxias, eu passo o seu contato para aquela pessoa e assim vai. Se forma de uma certa... uma rede. E vai se ampliando. Um canal de comunicação, que é vivo. Né? Então, sempre tem uma instituição, um sindicato vai fazer um seminário que quer falar sobre assédio moral. Então, a gente vai contactar alguém que fale sobre assédio moral e faz essa conexão. Alguém que fale sobre algum outro tipo de atividade da subjetividade, a gente vai contactar e vai fazendo essa rede movimentar. Por isso que o fórum, ele tem uma capacidade que vai para além da sua coordenação. Porque é importante que todos se conheçam, todos saibam. Por isso que a gente tem um carinho com as fotografias, que é o registro, quem está ali. Vocês, por exemplo, estão na luta, a gente não tinha informação, mas vocês vieram através de alguém que foi falar com alguém que vocês chegaram aqui. Não é isso? Então é essa conjuntura. O fórum, ele é assim, ele é vivo. Ele é pulsante. Parafraseando Amadeu, a barra está pesada, mas é preciso perseverar. Obrigada. Obrigada.